Oi, tudo bem? Como vai você? Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. Hoje é quarta-feira, é mais uma quarta-feira que estamos aqui, graças a Deus, né? E eu queria falar, trocar uma ideia, sempre eu estou passando nas redes sociais e querendo trocar uma ideia, falar de algo, falar da palavra de Deus, falar de filosofia, de reflexão, porque é muito importante para as nossas vidas, principalmente a autocrítica, que é a reflexão que a gente faz, introspectiva dentro de nós mesmos, para a gente estar observando e analisando. A gente não gosta muito, né? Não é gostoso analisar a gente mesmo, é gostoso analisar o próximo, né? Mas a gente se analisar não é bom, mas a gente tem que fazer isso para a gente melhorar. O autoconhecimento ensina a gente a fazer isso. Hoje eu queria estar tomando café com você logo de manhã, e eu queria falar sobre um assunto que nos afeta assim, de uma maneira violenta, né? Eu queria falar sobre a reclamação, a murmuração. As pessoas falam, a gente que acompanha futebol, né, fala que o futebol é paixão nacional. Você já ouviu isso? Mas não é não. Quero tirar esse mito hoje da sua cabeça, da sua ideia. A paixão nacional ainda continua sendo a reclamação. A gente vai num supermercado, pega uma fila, vai numa lotérica, pega uma fila, vai num banco, qualquer lugar, numa loja, às vezes no shopping a gente vai pagar ali, né, o estacionamento, a gente pega uma fila e a primeira conversa que as pessoas puxam de 10, 7, 8 pessoas sempre começa reclamando do governo, reclamando da política, reclamando do salário, reclamando do preço da gasolina, reclamando do preço da carne, etc, etc, etc. Então, desfazendo esse mito hoje, né, no café aqui, a paixão nacional não é o futebol, não é a seleção brasileira, não é o Palmeiras, não é o Corinthians, não é o Flamengo, não é o Atlético Mineiro. Paixão nacional é a reclamação, e eu quero falar sobre a reclamação, que é a murmuração, né, que é o descontentamento. A pessoa não está feliz com nada, sempre está reclamando. Ninguém tem uma vida perfeita, todos nós temos e enfrentamos, vivenciamos adversidades no dia a dia, no cotidiano, em todos os lugares, né, que a gente está aí inserido na sociedade, na família, igreja, por onde a gente vai estar interagindo com as pessoas, a gente tem enfrentado os problemas. E a gente vê que as pessoas murmuram, reclamam demais. Murmurar, significado, o vocábulo, murmurar, murmuração, murmurador. Aparece cerca de 30 vezes na Bíblia. São exemplos. Os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Lucas capítulo 15, versículo 2. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Murmurar significa sussurrar, resmungar, falar em voz baixa, soltar queixumes, lastimar-se, apontar falhas de outrem, formar mau juízo. E não murmureis, como também alguns murmuravam e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Nesse texto aqui, Paulo está falando, ensinando a igreja de Coríntios, dando todos os exemplos que quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, tudo o que aconteceu, todo tipo de experiência. E o que mais aconteceu, né, isso daí é fato, qualquer um, não precisa ser um teólogo cristão, mas vê que o povo de Israel só murmurava e reclamava, nada estava bom. Então, às vezes a gente ouve uma reflexão, uma pregação, uma colocação, a gente tem que tirar algo de ensinamento. Então, se deixou de exemplo, nós temos tantos exemplos, né? Exemplos bons e exemplos maus. E a gente vê a história do povo de Israel no deserto, né? Os crentes têm a mania de falar: estou no deserto. Quando fala estou no deserto é porque está reclamando, está duro, não está fácil. Tá, só Deus sabe a maneira que está, né? Estou no deserto. Então tá no deserto quer dizer, está passando por muitas dificuldades, aflições, né? Mas mesmo no deserto, Deus nunca nos desampara, nunca nos deixa, né? Nunca nos abandona. Tanto é que a gente vê que o povo de Israel, Deus deu maná, fez chover codornizes, deu água da rocha,
Esse é o Deus do impossível, o Deus dos milagres, o Deus que está escrito na palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que teve lá no passado com Israel, que não abandonou eles de hipótese nenhuma. Eles que foram grandes murmuradores, reclamadores, né? Ficavam se lastimando o dia inteiro. A gente vê que eles falavam qualquer coisinha que dava errado, aí vamos voltar para o Egito, né? No Egito nós tinha água, nós tinha comida, nós estava lá, mas estava como escravo, né? Então, Deus, Ele não nos deixa e não nos desampara, isso é fato. O que a gente tem que aprender aqui, eu não quero passar uma ideia errada, eu reclamo de vez em quando, sim, mas eu tenho procurado exercitar que é a gratidão, né? A gratidão de eu ser uma pessoa que o Evangelho alcançou a minha vida, a minha casa, a minha família, de ser uma pessoa que tem paz hoje no coração, mesmo no mundo de adversidade, de crises, né? De enfermidades aí que a gente está vendo. Então a gente tem tantas promessas de Deus que são verdadeiras. Então eu tenho procurado substituir a reclamação que era em demasia, que dava ênfase, que reclamava de tudo e de todos, do trabalho, do político, do jogador de futebol. A gente sempre está reclamando, a gente sempre está apontando, a gente sempre está soltando os nossos queixumes. Hoje eu procuro ser mais uma pessoa agradecida, né? Saber que Jesus entrou na minha vida, me curou, me libertou, me trouxe paz, perspectiva, vontade de viver. Então é dessa maneira, a gente tem que se alegrar com pouco. As pessoas, né, gostam muito de estar recebendo algo, o ser humano gosta, né? Um dadá nunca basta. Então nunca tá bom, nunca tá bom. Tem um carro, nunca tá bom. Sempre tem uma casa, nunca tá bom. Tem um emprego, nunca tá bom. Poxa, a gente tem que procurar melhorar assim a cada dia, a cada momento. Mas diante de tudo que a gente tem recebido de Deus neste mundo, qual Ele ajustou para a gente viver, a gente tem que ser agradecido. Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, para mim, para você, em tudo dai graça. Então a gente tem que ser agradecido, porque senão a gente vai virar um eterno murmurador, né? Uma pessoa que só vive lastimando. Eu lembro daquele desenho, eu acho que as pessoas, eu tenho 50 anos, a mocidade hoje em dia acho que não lembra tanto. Se procurar no YouTube acha lá, o Hardy, a hiena Hardy. Era um pessimista de mão cheia, nada estava bom, só reclamava de tudo, de todos. O Leão Lippe lá passava um apuro, passava uma dificuldade, porque o cara só, para onde ele olhava, ele não via nada bom, não via uma luz no fim do túnel, porque era um eterno murmurador, um reclamador, né? Ele sussurrava, ele resmungava, ele falava em voz baixa, ele soltava os queixumes. Então não, Deus quer que a gente seja uma pessoa grata, agradecida. Saber que Ele é o Deus eterno, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele contempla os moradores da terra, Ele contempla a minha vida e a sua vida. E Ele quer que a gente seja uma pessoa agradecida. Eu sou grato a Deus por estar aqui nesse momento, aqui agora. Né? Hoje eu tenho paz no meu coração. Outrora estava atormentado, perturbado, cheio de crises existenciais. E Deus trouxe luz, trouxe refrigério para minha alma. Tem um salmo, não me lembro se é o Salmo 42, o salmista fala, né? É Davi. Ele fala assim como a corça suspira pela água, eu suspiro por ti, ó Deus. Então o refrigério, a paz, toda essa ansiedade que o ser humano tem, que ele anseia, que ele busca, que ele corre de atrás, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. A Bíblia fala, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É o ensino que Jesus trouxe ali em Mateus capítulo 6 e capítulo 7, né? Ele começou a falar sobre o Sermão do Monte, falando das bem-aventuranças. Ele começa a falar sobre a solicitude, a ansiedade da vida, essa ansiedade que está dentro de nós, que nos atormenta, que nos atribula, que tira a nossa paz interior. Não, Jesus, Ele é o príncipe da paz, Ele tem que ser maior do que essa ansiedade, essa aflição, essa coisa que a gente quer resolver no dia e não vai às vezes a gente não consegue resolver todos os nossos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Por isso que a gente tem que buscar em Deus, né? Lançando sobre Ele, Pedro fala, lançando sobre Ele toda a ansiedade. Então vamos lançar a ansiedade, vamos crer, vamos acreditar. Vamos parar de murmurar, de reclamar do vizinho, reclamar da mulher, reclamar do esposo, reclamar do filho, reclamar do avô, reclamar da sogra. Então a gente tem que vencer. Eu sei que não é fácil do dia para a noite, ninguém muda, ninguém torna santo do dia para a noite,
mas a gente tem a escolha de ser uma pessoa melhor e a gente tem a escolha de ser uma pessoa pior. E essa escolha está diante de mim e de você. E compete a mim e compete a você querer ser. O que eu tenho que ser? Eu tenho que agradecer, eu tenho que agradecer a Deus. Eu tenho que ser uma pessoa agradecida, eu estou vivo. Quantas pessoas que passaram aí nessa pandemia aí já não estão mais, quantas famílias tiveram percas, né? Que Deus console o coração delas, mas nós estamos aqui é porque fomos guardados, fomos protegidos, vamos louvar, adorar, agradecer a Deus por cada momento, por cada instante, vamos ser mais agradecidos. Ah, mas você não sabe a situação que eu estou enfrentando, eu estou desempregado, eu tô com uma enfermidade terrível, mas vamos agradecer a Deus, escutar o que o apóstolo Paulo falou, em tudo dai graça, vamos ser agradecidos, né? Você vê a história de Jó, que lindo, Jó, aconteceu uma coisa no mundo espiritual lá e afetou Jó. Jó perdeu família, perdeu todos os bens materiais, mas Jó não atribuiu a Deus, não soltou queixume, não lastimou. Jó não falou que veio de Deus, porque, Deus, por quê? Ficou com aquele mimimi, sabe? Aquela coisa de que parece aquele filho super mimado que está protegido num espaço que nada vai acontecer com ele. Não, no mundo a gente ia ter aflição, Jesus falou isso. Por isso que a gente tem que ler a palavra de Deus, para não ficar decepcionado com alguns líderes. Na frente de qualquer líder está a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que no mundo a gente ia ter aflição. E essa aflição atinge eu, atinge você, atinge qualquer pessoa da sociedade, rico, pobre, milionário, pessoas de baixa renda, de alta renda. Então a aflição nos atinge, a adversidade nos atinge, a enfermidade nos atinge. Então, mas vamos deixar Deus nos atingir em primeiro lugar. O amor de Deus, a proteção de Deus, a palavra de Deus, que quer nos fortalecer, que quer nos proteger, que quer nos guardar. Essa palavra maravilhosa, né? Essa palavra que Pedro ouviu ali quando ele estava pescando, ele passou a noite inteira pescando e ele não pegou nada. Daí Jesus chega ali, Pedro está lavando as redes e Jesus manda ele voltar para o mar, né? Olha que fé de Pedro, né? Pedro falou assim, olha, eu estou falando com as minhas palavras aqui. Olha, por mim eu não vou não, eu passei a noite inteira, eu sou pescador, conheço o mar da Galileia aí na palma da mão, mas sobre a tua palavra. Então, se você, meu querido, se você, minha querida, já não tem ânimo, já não acredita em ninguém, mas creia na palavra de Deus. Pedro falou, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Lance a rede. Eu estou mudando aqui um pouco o foco, mas eu estou falando para você que existe Deus. Deus é real, Deus não é um mito, não é um conto de fada, não é a história da carochinha. Deus é real, como existe esse planeta lindo e maravilhoso no universo aí, feito para mim e para você. Deus existe, Ele é real, Ele é uma realidade. E não fuja, escute, não fuja dessa realidade. Quanto mais fugir da realidade, a gente vê que as pessoas que estão envolvidas com droga, com álcool, são as pessoas que querem fugir da realidade. E não fuja, Deus é uma realidade, Ele quer te abençoar, Ele quer te perdoar, Ele quer te reconciliar. O ser humano precisa ser reconciliado com Deus. O ser humano está de costa virada para Deus. O ser humano precisa se reconciliar com o Criador, para ele ter foco, para ele ter verdade, para ele ter paz e para ele ter vida eterna. Se a gente não se reconciliar com Deus, é isso que vai acontecer. É isso que a reflexão de hoje do café falou. A gente vai acabar só murmurando. Eu vou dar os textos que foi falado, os textos bíblicos, para você analisar. E falei bastante, falei demais, mas eu gosto de falar. Os textos são Lucas capítulo 15, versículo 2, Filipenses capítulo 2, do versículo 14 e 15, e também 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, mas leia 1 Coríntios 10, que ali Paulo está falando, dando exemplo, ficou como exemplo para a gente, tudo o que aconteceu com o povo de Israel lá no deserto, para que a gente não venha errar, não venha ficar se lastimando, ai, é o governo, ai, a esquerda, é a direita, é o preço da carne, é o preço da gasolina. Não, eu tenho que agradecer a Deus por eu estar vivo, tenho vida dentro de mim, tenho alegria, tenho perspectiva, e que venha as adversidades aí, os problemas, nada vem para matar. As coisas acontecem na vida da gente para a gente ter experiência, vencer, passar por essa experiência e aprender e amadurecer. Tem um texto na Bíblia que fala lá em Provérbios 4:18, eu gosto muito dele. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então nessa vereda, nessa trilha, nesse caminho, não vamos reclamar, não vamos murmurar, vamos vencer. Então quando a reclamação vir, vamos lembrar a palavra lá do irmão, o irmão que trouxe a reflexão no café lá. Eu tenho que vencer, eu tenho que ser agradecido, eu vou vencer em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que em nome de Jesus e em Cristo nós somos mais que vencedores. Deus abençoe, fique com Deus,
tenha um dia maravilhoso. Leia a palavra de Deus, medite. A palavra de Deus, ela é alimento das nossas almas. Ela alimenta a minha alma e a sua alma. Leia a palavra de Deus, leia os evangelhos, acredite. Deus é uma realidade. Deus abençoe, fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha.